Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio TV Fraternal, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Como todas as quartas-feiras, às 8 horas, nós fazemos no canal da TV Fraternal, Rádio TV Fraternal. E é muita satisfação enorme nossa tê-lo conosco, né? Porque como Jesus mesmo nos ensinou, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E a nossa união de pensamento, a nossa vibração de coração, unidos pelo mesmo propósito, pela elucidação das nossas dúvidas perante a vida, perante os momentos que nós passamos, é através do Evangelho que nós vamos elucidando, que vai nos clareando o caminho, que vai nos fazendo compreender, aprender e entender. E juntos é muito melhor. Então, vou me apresentando, meu nome é Daniel, sou eu quem vou fazer a condução do Evangelho no Lar nesta noite. Ao meu lado esquerdo tenho a Mara, que vai fazer a prece inicial, a Kátia, que fará as vibrações. Aqui do meu lado direito eu tenho a Márcia, que fará as leituras, e o William, que fará a prece final. E hoje, para você já ir se adiantando, procurando o seu Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ler o capítulo 22, Não separar o que Deus juntou, a indissolubilidade do casamento. Nós vamos ler o item 3, o terceiro parágrafo e mais um trecho do texto de Emmanuel, que nos ajuda a compreender mais um pouco sobre esse tema, que é o casamento. E, enquanto você busca aí no seu Evangelho, fica aquelas nossas recomendações, os nossos pedidos. A Rádio TV Fraternal, ela está em todas as mídias sociais. E o propósito da rádio é a divulgação da doutrina, é que mais pessoas tomem conhecimento de todo o Evangelho de Jesus, que tomem conhecimento dessa grande bússola que o Evangelho é para nós. Então nós propagamos essa doutrina espírita, essa maravilhosa doutrina espírita, que tanto nos esclarece, que tanto nos ensina. Então por isso que nós pedimos para que você curta, para que você compartilhe os conteúdos da Rádio Fraternal com seus amigos, com seus parentes, com aquele que precisa de uma palavra, de uma orientação, de um esclarecimento, de uma dúvida a ser sanada. E juntos, como eu disse no início, nós vamos elucidando essas dúvidas. Juntos nós vamos, através do Evangelho, respondendo essas dúvidas. Então, o propósito da rádio não é só que você curta para que ganhemos mais e mais seguidores, mas que sim, que tenhamos mais pessoas interessadas em aprender e entender tudo que a doutrina espírita pode nos ensinar através do Evangelho de Jesus. E caminhando juntos sempre, com vocês, conosco aqui, fazendo parte da Rádio Fraternal, é muito melhor. O Evangelho é feito dessa forma: uma pessoa faz a leitura de um texto do Evangelho segundo o Espiritismo e os que estiverem juntos compartilham com comentários, com uma vibração, que é uma prece, com uma oração, qualquer que seja que você tenha conhecimento. E isso não quer dizer que se você estiver sozinho é proibido de fazer o Evangelho. Muito pelo contrário, a intenção é a que mais vale. Então mesmo que você esteja sozinho, você pode pegar o seu Evangelho, abrir, fazer a leitura, ler a respeito daquilo, refletir sobre aquilo que foi lido, deixar o seu copinho, sua jarra com água e ao final da sua prece, da sua leitura do Evangelho, você toma aquela água e compartilha com aqueles que estiverem com você. É nesse momento que toda a espiritualidade amiga está ainda mais próximo de nós, está ainda nos intuindo ainda mais para que haja elucidação, para que haja esclarecimento daquele texto que nós estamos lendo. E como eu disse, hoje é o capítulo 22, Não separar o que Deus juntou. Então, pratique o Evangelho em seu lar, esteja sozinho ou não, faça disso um hábito, né? O Evangelho no lar não precisa ser extenso, né? Um tempo que você discorrer um tema ali e depois pensar a respeito e alguns comentários é o suficiente, mas desde que aquilo adentre em seu coração. E é o que nós vamos fazer agora, com a nossa prece inicial, que será feita pela Mara. Então vamos, neste momento, respirar profundamente e tentar tranquilizar o nosso pensamento, as turbulências das nossas vidas, os problemas, as preocupações. Vamos tentar esquecer por um momento
E vamos nos elevar a Deus, nosso Pai, e sentir a presença de Deus em nós. Toda essa força, esse amor, essa luz que não conseguimos imaginar, não conseguimos ver a Deus, mas nós conseguimos senti-lo. Vamos dar essa oportunidade para cada um de nós, de sentir a presença do Pai dentro de nós. E juntos de Deus, vamos convidar a Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso melhor amigo, o nosso governador planetário, aquele que está sempre ao nosso lado. Vamos convidar a Jesus para adentrar o nosso lar e lá permanecer, limpando os ambientes, deixando a sua energia de luz, a sua vibração, o seu amor em cada canto, protegendo a cada ente querido, protegendo a nós, nos fortalecendo no seu amor. E sempre vamos pedir a Jesus e a Deus, nosso Pai, para que abençoe e fortaleça e ilumine cada vez mais a todos os nossos queridos amigos espirituais, a equipe do Evangelho no Lar, aos nossos anjos da guarda, a Nossa Senhora, a nossa Mãe Santíssima, que tanto nos auxilia. Que todos nós sejamos inundados do seu amor, Jesus, e da luz, da força do nosso Pai Maior. E com a prece de Francisco de Assis, vamos iniciar o Evangelho desta noite. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja, graças e graças a Deus. Agora nós vamos para a leitura do capítulo 22, que é o item 3 do terceiro parágrafo. E logo em seguida nós vamos ler um trecho do texto de Emmanuel, que se chama Vida Conjugal. Não separar o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina podem suprir a lei do amor, se esta não presidir à união. Disso resulta frequentemente que aquilo que se uniu à força, por si mesmo se separa, e que o juramento pronunciado ao pé do altar se torna um prejuízo, se foi dito como simples fórmula. São, assim, as uniões infelizes, que se tornam criminosas. Dupla desgraça que se evitaria se nas condições do matrimônio não se esquecesse a única lei que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse, serão dois numa só carne, e quando Jesus advertiu, não separe o homem o que Deus juntou. Isso deve ser entendido segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei instável dos homens. Agora vamos ao trecho de Emmanuel. É possível que os sonhos muita vez, se desfaçam ao toque de provas salvadoras, dentro dos ninhos afetivos, construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes
que eles são, por enquanto, incapazes de adotar. E o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus, é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque-se o lado útil e santo da tarefa, e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Emmanuel, Vida Conjugal, do livro Vinha de Luz. Muito bem, amigos e amigas da Rádio TV Fraternal. Pela leitura a gente já depreende que ele está falando dessa indissolubilidade do casamento. Que Deus juntou, o homem não separe. E ele vem falar que isso é pautado de que forma? Na lei do amor. E a lei do amor, como eu costumo falar, como eu aprendi também, é aquela árvore frondosa, de onde brota vários outros frutos, como a tolerância, a paciência, a resiliência, a determinação. E é exatamente o que a gente vê no casamento. Uma vida a dois, a partir de duas pessoas, já é necessário ter uma regra. A partir de duas pessoas já é necessário uma norma de convivência. E nós sabemos que nenhum de nós é igual um ao outro. Nós não somos idênticos, não é verdade? Por quê? Cada espírito tem a sua experiência, cada espírito traz a sua bagagem, que é como diz no complemento de Emmanuel no texto abaixo. Então, todo isso que nós nos unimos, que ele vem dizer assim, aqui no Evangelho, as uniões devem ser sérias, as uniões devem ser pautadas no amor. E hoje em dia, infelizmente, a gente ouve muito, se não der certo, separa. Fica a critério de cada um, mas o que Jesus nos afirmar através dos ensinos de Deus é o quê? Que nós devemos manter a lei do amor viva. Então esses casamentos por interesse que a gente vê hoje em dia, que são passageiros, muito efêmeros, e não cabe a nós fazer julgamento, mas quando não resiste, quando não ali prevalece o amor, ele realmente se dissolve, porque já não era para ter existido. Então fica difícil, na lei divina, algo permanecer, algo que prevaleça, que se consiga manter a sua existência sem o amor. Ele não vai adiante. Então essa é a regra básica. E nós sabemos que no dia a dia dessa vida conjugal não é fácil. Haverá os tormentos, haverá os momentos de dificuldade, e dificuldades essas de N ordens, seja financeira, seja espiritual, seja do próprio convívio. O que agrega num matrimônio? Agrega-se as famílias. Família da mulher, família do homem, e isso se intercala e às vezes ocorrem discussões, ocorrem desentendimentos, mas essa lei do amor deve prevalecer. Então é naquela árvore frondosa, como eu dizia, que onde brotam vários frutos, tem que haver a tolerância, tem que haver a paciência, tem que entender que os momentos difíceis virão, mas os momentos felizes também virão. E é um caminho conjunto. Nós, os seres humanos, não fomos, somos feitos à luz de Deus para vivermos sozinhos na solidão. Pelo contrário, é a união, é o que nos agrega, é o que nos ensina, é o que nos complementa. Mas isso tem que ser da melhor maneira possível, não de uma maneira doentia, não de uma maneira fútil. Tem que ser pautada nesse amor que ele fala aqui. Porque como Emmanuel nos ensina, ele diz aqui no trecho do texto, que nós sabemos que são de vidas passadas muitas coisas que nós viemos para resgatar. E nesse matrimônio muitas coisas estão ali de vidas passadas e que fazem parte do nosso aprimoramento. Porque a gente acredita que muitas das vezes viemos aqui só para o devaneio, só para passear, só para ter um mar de rosas, como se diz. Mas não é essa bem a realidade. O aprendizado, muitas das vezes, requer uma atenção extrema diante de uma situação difícil. E nós não aceitamos muitas situações que são difíceis, mas elas fazem parte desse aprendizado. E lembrar sempre que nós não estamos desamparados, nós jamais estamos sozinhos, porque aí tem a espiritualidade amiga que vem nos amparar.
E para isso Jesus nos deixou a prece, nos deixou a oração, para nos fortalecer, para entender que a vida conjugal é o berço da família. É ali que tudo começa. É ali que uma nova família nasce. E a importância que isso tem não só para a sociedade, mas como para a vida de cada um e perante a vida espiritual. Porque ali vai fazer parte desse aprimoramento espiritual nosso. A vida conjugal é muito mais séria do que só a festa de casamento, só a escolha da igreja ou de onde quer que seja o casamento, a festa em si. É muito mais do que isso. É a responsabilidade que eu tenho para com o meu cônjuge, da mesma forma que ele tem para comigo. É entender tudo isso. E tudo isso envolto pelo amor divino. Dito isso, eu abro os comentários para os demais. O texto começa aqui, esse parágrafo, nesse item 3, dizendo: nada pode suprir a lei do amor. E aí ele fala aqui da união à força. Hoje, na nossa sociedade, principalmente no nosso país, a gente não tem mais, no geral, a união à força, né? Apesar de terem alguns locais do nosso planeta Terra. Mas eu levo esse unir à força, muitas vezes, a força que nós fazemos para que haja essa união. Muitas vezes ocorrem, como o Daniel estava falando, as uniões acontecem por orgulho, por apego. O amor acha-se que tem amor, mas o amor é muito pequenininho para aguentar uma vida conjugal, né? Como nós sabemos que ela é. Daniel explicou muito bem isso. Nós temos responsabilidades com o nosso cônjuge da mesma forma que ele tem conosco. E é formada uma nova família, independente se virão filhos ou não. Há uma agregação de duas famílias, de um e de outro, e é formada uma nova família, com muitas responsabilidades. Mas quando a gente não tem a lei do amor, mesmo que seja esse amor que nós não conhecemos na nossa inferioridade, né, que somos, mas se houver o amor, há vontade de que as coisas caminhem bem, com tolerância de um lado, tolerância de outro, aparando as arestas, mas muitas vezes não há esse amor. E aí, a maioria das vezes, eu estava falando que a gente não conhece esse amor pleno como um dia conheceremos. Às vezes tem esse amor predominante, e as uniões, por mais que tenham problemas, elas são longínquas, elas vão... elas são aqueles casamentos, aquelas uniões que perduram, né, durante toda a vida. E muitas vezes são mais resgates, mais provas do que verdadeiro amor. Todos são resgates, mas há aquelas uniões em que o resgate é muito maior. Mas a gente tem que pensar o seguinte: às vezes o resgate ele se finda nessa vida. Às vezes a gente pega um casal que já passou pelo que tinha que passar, e se permanecer junto, essa união, com um não sendo feliz, o outro não sendo feliz, me fugiu a palavra, mas com aquele descontentamento que é levado adiante, não vale a pena. Muitas vezes é melhor a separação. Agora eu vou voltar no que eu gostaria de ter falado desde o começo. Nós aqui no nosso planeta, na nossa sociedade, nós precisamos ainda das leis, nós precisamos assinar um contrato quando nós nos unimos, né? E mesmo quando nós não assinamos, a lei já tem um esqueminha pronto, que é a tal da união estável. Mas vai chegar um dia em que nós não vamos mais precisar assinar nada, em que os contratos não vão ser desfeitos ou cancelados, e nem serão realizados, porque vai prevalecer aquela lei, essa lei do amor, que vai suprir o contrato.
união vai ser feita por amor. E se ela tiver que ser, se as duas pessoas tiverem que ir para lados separados em algum momento da vida, não vai haver mágoa, não vai haver ressentimento, não vai haver ódio, não vai haver briga, não vai haver, às vezes, violência, como a gente vê muitas vezes. Vai haver aquele primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E o nosso cônjuge, o nosso ex-cônjuge é nosso próximo. E vai haver essa amizade, esse companheirismo, principalmente se tiverem filhos nessa união. Que aí foi feita essa árvore que o Daniel citou, deu frutos. A responsabilidade é muito maior, muito maior. Então, que nós pensemos nisso. Deixar o apego, o orgulho, a inveja, o ciúme de lado e tentar, aos casais que se separam em algum momento da vida, que tente ter a união em amizade, em amor, amor ao próximo. Não aquele amor conjugal, mas aquele amor de que um momento da vida viveram juntos. Eu acho que é isso que nós vamos chegar um dia. Pode demorar, mas um dia nós vamos chegar nesse ponto em que o amor ao próximo vai ser geral, né? Que o orgulho vai estar lá escondidinho. Nós não vamos mais ter esse apego, esse ciúme que nós temos ainda hoje em dia. Bom, não podemos esquecer, dentro de tudo isso, que somos espíritos encarnados em um mundo de provas e expiações. Então, estamos aqui, saímos de um núcleo familiar, né? Pai, mãe, filhos, que geralmente nos dão as premissas da vida espiritual, do amor a Deus, a Jesus, né? Recebemos ali uma base espiritual dentro da família que nos recebeu. Então, o que é interessante é que em determinado ponto da vida, vamos conhecer o outro, aquele que vai ser o nosso parceiro, aquele que nós vamos querer dividir o restante da nossa jornada ali, compartilhar o restante da nossa jornada. E o ideal é que isso aconteça com outro espírito, com outra pessoa que tenha afinidades conosco. O que vemos hoje em dia, às vezes, é só os mais jovens só se levando por um momento de atração. Atração pela pessoa, né, que estamos conhecendo, pelo que ela é, pelo estilo de vida que ela tem. Então, aquela atração nos encanta, né, encanta a pessoa jovem em geral, e a leva a querer se unir com aquela outra pessoa. E o casamento, que não necessariamente seja a instituição formal que vai acontecer, ele não é só por aquele momento de atração que ele tem que acontecer. Ele tem que acontecer de uma forma mais profunda, pautada no respeito, no que a gente deseja para a vida futura, talvez filhos, talvez uma outra coisa, um outro propósito de vida, mas é importante que haja afinidade de propósito entre essas pessoas. O que hoje em dia é muito comum vermos é aquela atração que nos leva para um evento, né? Porque um casamento hoje é um evento social. Lindo, maravilhoso, com fotos posadas, sorrisos, abraços, roupas lindas e maravilhosas. E aí? Depois que tudo isso passar, o que vai restar? Vai restar a vida comum, a vida diária, onde duas pessoas, dois espíritos diferentes, talvez com formações muito diferentes, vão conviver. Se a base dessa vida em comum não tiver sido um amor, um respeito, isso pode ruir rapidamente. Porque na primeira discussão, no primeiro dissabor, na primeira divergência, se não houver tolerância, isso não se sustenta, não vai haver sustentação.
né? E acontece, cabeças diferentes pensam diferentes. E no dia a dia, o que vai restar é aquele respeito, a tolerância possível entre as duas pessoas, e que ela seja trocada, uma vez sou eu, uma outra vez é o outro, e assim a gente vai alternando a tolerância, mas porque o propósito existia desde o princípio, o propósito de uma vida em comum, levada com muito amor e com muito respeito um pelo outro. Então, é o meu pensamento com relação a isso. Boa noite. Hoje o Evangelho nos traz um texto um tanto quanto complexo. Penso que a gente tem um pouco a aprender sobre esse tema, talvez alguns anos a mais, algumas encarnações, para conseguir entender efetivamente o recado que Deus e o Cristo nos deixou. Quando um casal resolve viver uma vida conjugal, normalmente a gente entende que eles o fizeram baseados no sentimento, que é o amor. Quando um homem e uma mulher resolvem viver uma vida dentro do casamento, o que é o casamento? O casamento nada mais é do que a gente caminhar junto, da gente abraçar a mesma causa, da gente sentar na mesma mesa, viver os mesmos problemas, as mesmas alegrias. E Deus deixou aqui o recado, né? Que a gente seria, na verdade, só um. É complexo. A gente tem que pensar que para a gente constituir uma sociedade cristã, a gente tem que se basear em fundamentos cristãos. Não dá para ser diferente. A gente tem que escolher. E quando um casal escolhe viver a comunhão do casamento, é uma coisa séria. Porque a primeira briga, a primeira discussão, o primeiro desentendimento não pode ser motivo para a dissolução desse casamento. E hoje a gente enxerga na sociedade que por besteiras, por situações simplórias, às vezes o casal se separa. Por orgulho, por problemas financeiros, por vaidade. E é isso que a gente precisa melhorar. A gente precisa entender que quando a gente escolhe viver uma vida em comunhão, a gente tem que ser sério, a gente tem que levar isso ao pé da letra. Eu tenho que ser parceiro, tá certo? Nas dificuldades, nas alegrias, nas tristezas. Normalmente a gente sabe a receitinha, normalmente do padre ou dos pastores, quando fazem uma união conjugal, né? Na verdade, muitas vezes a gente está imbuído de sentimentos, como a Kátia mesmo colocou, festivos, mas é muito sério. Eu vi uma palestra uma vez de um bispo, muito interessante, falando do momento da união. É um momento espiritual muito forte. É um momento de presença do Espírito Santo. Naquele momento que faz essa união. Independente da religião que a gente pratica, a gente tem que pensar numa coisa. Que o casal
tem que se respeitar. Se escolheu viver uma união, tem que se respeitar. Se essa união for duradoura, perfeito, ótimo. Os frutos serão colhidos. E Deus com certeza vai abençoar. Então, eu acho que se pautar pelo amor, enquanto houver amor, a gente vai ter condição de manter a união. Feitos os comentários, nós vamos passar então agora para as vibrações pela Kátia. Levemos agora os nossos pensamentos ao mais alto, a Deus, nosso Pai Celeste, a Jesus, nosso Divino Mestre, a espiritualidade maior que nos acompanha sempre e seguramente conosco está aqui nesse momento. Que os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores vibrações possam aqui ser colhidas e levadas a todos que delas necessitem. As pessoas que estejam passando um momento de problemas de saúde, privação da sua liberdade, que estejam em hospitais, que estejam às ruas, sem um teto sobre suas cabeças. Enfim, todos aqueles que de alguma forma estejam passando por alguma dor, algum sofrimento. Que o nosso melhor sentimento seja colhido aqui pela espiritualidade maior e levada como um bálsamo a todos eles. O nosso próximo, o nosso semelhante, o nosso irmão, carece de todo o nosso bom sentimento. Que aqueles que pensamos nesse momento, familiares, conhecidos, amigos, que também necessitam de algum amparo, de alguma ajuda, de algum apoio, também recebam essa boa vibração. Esse momento, a espiritualidade nos ampara, colhe de nós o nosso melhor sentimento. Então, que estejamos com os nossos sentimentos elevados a Deus, elevados a Jesus, a sua mensagem tão maravilhosa, da qual ouvimos um pequeno trecho hoje. A Mãe Maria, com seu lindo manto azul, coberto de estrelas, ela sempre está a nos amparar, em todos os momentos, em todas as nossas angústias e aflições. Então, estejamos sempre em conexão com todos eles e que as nossas melhores virtudes possam ser exemplificadas ao nosso próximo, ao nosso semelhante que nos acompanha, que está ao nosso lado. Caridade, bondade, generosidade, tolerância. Que tudo isso possa fazer parte do nosso dia a dia e em nossas vibrações chegar ao nosso próximo. Então que assim seja. Feitas as vibrações, nós vamos para a conclusão do nosso evangelho com a prece final que será feita pelo William. Mais uma vez, vamos novamente agradecer toda a equipe do Evangelho por essa oportunidade maravilhosa de estarmos juntos aqui, reunidos, para podermos estudar, discutir sobre temas tão relevantes e importantes para o nosso crescimento espiritual. Especialmente hoje, pedir para que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe todos os casais, para que leve até eles muito amor, muita paz, muita compreensão, muito carinho, para que
as pessoas possam viver numa harmonia conjugal plena. E com a oração que Ele nos ensinou, finalizamos mais esse estudo desse Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, chegamos assim ao final de mais um Evangelho no Lar. Todas as quartas-feiras, às 8 horas, aqui no canal da Rádio e TV Fraternal, nós temos o Evangelho no Lar. Foi uma grande satisfação tê-los conosco nessa noite, onde nós discutimos mais um tema do Evangelho, aprendendo mais um pouquinho. Daí a importância que, se você se interessou, se você veio até nós, se você chegou até nós, leve o canal da Rádio e TV Fraternal para todos os outros que necessitem. Uma orientação, como eu disse no início, uma orientação, uma elucidação de dúvida, isso é muito bom para todos nós. Então compartilhe, estando a nossa Rádio e TV Fraternal, estando em todas as redes sociais, compartilhe com seus amigos, parentes, para que num momento de necessidade, de uma orientação, de um esclarecimento, eles tenham a rádio como divulgadora da doutrina espírita e assim um consolador para cada um de nós. Eu desejo uma semana muito iluminada a todos nós, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que Mãe Maria nos proteja sempre. Boa semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.